Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria, nós vamos falar sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá? Eu vou passar a apresentação para vocês, coloca aí o título no caderno. Esse conteúdo já é o conteúdo do 8º ano, já vai ser o conteúdo do nosso teste. Nós vamos fazer várias atividades sobre isso. A partir do dia 1º, que nós vamos começar a utilizar o livro, nós faremos a revisão desses conteúdos do caderno, tá? Mais as atividades propostas pelo livro. Então, temos bastante tempo aí pela frente para a gente poder praticar esse conteúdo. Ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? E uma transversal. Tá aqui, ó. Tá lá no bate-papo, quem tá de casa, o título que tem que colocar. Foi? Podemos começar? Antes da gente começar a falar sobre nomes específicos, nós vamos relembrar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Nós vamos relembrar o que são ângulos opostos pelo vértice. Pode copiar aí para mim. Recordando. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semi-retas opostas aos lados do outro. Veja aí na figura, copie a figura e também as indicações. O desenho do lado direito não, só do lado esquerdo. Vamos lá, 3 minutinhos aí para copiar. Você precisa copiar aí embaixo também? Sim, essa parte aí de baixo, A e C são opostos pelo vértice e B e D também. E o desenho também? O desenho do lado esquerdo, do lado direito com esse pássaro aí, não. Os ângulos opostos pelo vértice, nós falamos OPV, né? Na abreviatura. E eles são congruentes. Ou seja, eles possuem a mesma medida, tá?
Vamos lá, 2 minutinhos para terminar. Um minutinho para terminar para quem está de casa. Estou aguardando, tá? Podemos? Pessoal de casa, tudo ok? Lembrando que os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida, ou seja, A e C têm o mesmo valor, a mesma medida, B e D também têm a mesma medida. Oi? Ângulos suplementares são ângulos, não precisa copiar agora, igual a 180 graus. Nós colocamos isso na aula passada, não, né? Então, coloca. Não precisa fazer a figura, não, tá? Ângulos suplementares, quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Vamos lá. Todos os ângulos cuja soma é igual a 180, nós chamamos de suplementares. Eles formam uma meia volta. Isso vocês já sabem, né? Nós estamos falando aí desde o 6º ano.
Um minuto. A imagem não precisa copiar. Foi? Aqui é só um exemplo, não precisa copiar, de duas retas paralelas, ó, com uma transversal. Quando elas se cruzam dessa forma, nós temos uma área externa, que é essa região aí do lado de fora, e a região interna. Copia aí essa figura. Região externa e região interna. Para quando a gente for saber localizar os ângulos, saber quais são os externos e quais são os internos. Os internos estão entre as retas R e S. Dois minutinhos. Por que você botou a máscara assim? Vamos lá. Todo mundo já copiou a imagem? Aí nós formamos 8 ângulos, não precisa botar agora. Vou só botar aqui. Só um minuto. Pode copiar aí, ó. Os ângulos que estão na mesma posição, do mesmo lado, são chamados de correspondentes. Tem que copiar, bota aí um asterisco ou uma setinha. Esses ângulos recebem 2 a 2 nomes especiais. Aí faz a figura. Se tiverem ocupando a mesma posição na reta transversal, são chamados de correspondentes. Já já eu vou explicando, tá? Mas eu quero que vocês copiem primeiro. Oi? O desenho e a observação também.
Espera a Júlia voltar. Podemos? Tá, vou aguardar. Pessoal aí de casa, está visualizando direitinho? Mais uma vez, Sim, nós estamos falando sobre ângulos formados por duas retas paralelas com uma transversal. São 8 ângulos e nós temos nomes para cada par deles, tá? Estamos falando primeiramente sobre os correspondentes, quando eles estão do mesmo lado, na mesma posição. Os correspondentes, eles possuem também a mesma medida. Depois nós vamos ver com calma no caderno, né, na atividade. Vamos aprender a identificar esses ângulos, a calcular o valor de cada um, se ele é congruente, se ele é suplementar. No caso desse que nós estamos copiando agora, que são os correspondentes, se eles estão do mesmo lado, na mesma posição, eles são iguais. Já já nós faremos probleminhas também envolvendo toda essa questão desses ângulos. R e S são retas paralelas e a T, ela vem na transversal aí. Posso passar para o próximo? Oi? Oi? Não, é porque não está aparecendo o ângulo aqui nesse. Só um minutinho. Escreve, bota outra setinha. Aí não precisa copiar a mesma imagem. Se estiverem do mesmo lado da transversal, bota aí outra setinha. Se estiverem do mesmo lado da transversal, nós chamaremos de colateral. Não precisa copiar essa imagem de novo. Só copia. Se estiverem do mesmo lado da transversal, colateral. Ó. São chamados de ângulos colaterais. Aí eu vou colocar aqui exemplo, já que não ficou aqui no computador, né? Exemplo aí de colateral. Vou mostrar aqui para vocês que estão em casa.
Faz essa voltinha aí, porque a figura saiu sem. Tem que fazer essa voltinha. Tá dando para ver, gente, em casa? Eu acrescentei essas duas voltinhas aqui, ó. Tá dando para ver? Responde aí para mim, sim ou não? Tá. Eu acrescentei. Quando eles estão do mesmo lado, mas em posições diferentes, eles são chamados de colaterais. Não, tá ótimo. Posso tirar a imagem? Oi? Pode. Vamos para o próximo. Se estiverem, outra setinha, se estiverem posicionados em lados alternados da reta transversal, são chamados de alternos. A figura com outra posição agora. Vai copiar a figura de novo. Vai copiar de novo. Aí agora você vai colocar a setinha. Se estiverem posicionados em lados alternados da reta transversal, são chamados de alternos. Aí você vai copiar essa imagem embaixo da informação que eu acabei de falar. Só vou colocar a voltinha do ângulo para vocês que estão de casa poderem ver. Só um minuto. Deixa eu ver aonde que a câmera está pegando. Está pegando o quadro. Chamamos de quê? Deixa eu escrever aqui, dá para colocar. Ó, a imagem do alterno. Vai dar para desenhar esse pedacinho? Alterno. Essa é a imagem dos alternos. O pessoal de casa está conseguindo ver? Sim. Sim, é para fazer os desenhos. Tá dando para ver? Pode responder de novo? Tá. Esses são os alternos, tá vendo? Eles estão do lado oposto, alternando aí. Foi? Podemos passar para o próximo? Ô, tia, o que tá escrito naquela imagem lá de baixo? O quê? O que estava escrito na última imagem lá embaixo? Vou abrir aqui.
se estiverem posicionados em lados alternados da reta transversal, são chamados de alternos. Aí você copia e desenha essa figura que eu coloquei aqui do quadro. Foi? Podemos passar para o próximo? Sim. Em vez de colocar exercício, escreve para mim exemplo. Exemplo. Oi. Traz água para mim, por favor. Em vez de colocar exercício, você vai colocar para mim exemplo. Desenha a figura. Essa parte de baixo não precisa copiar. É só qual a medida dos ângulos indicados. Aí coloca a figura que eu já vou explicar. É um exemplo. Foi? Aí, olha só. Qual a medida você vai colocar para mim? X igual a 40. Do lado da figura, você coloca para mim x igual a 40. Do lado da figura que você desenhou, você coloca x igual a 40 e escreve para mim que são correspondentes. Eles estão do mesmo lado, na mesma posição. Então, eles são correspondentes. Não. Copia a figura, aí do lado da figura você coloca para mim x igual a 40, obrigada, amor. X igual a 40 e escreve que são correspondentes, porque eles estão do mesmo lado, na mesma posição. E eu falei para vocês que quando eles são correspondentes, eles possuem a mesma medida. Todo mundo de casa já copiou? Pelo menos, tia, por mim pode, eu já copiei. Eu também. Eu já, tia, eu já. Terminei. Podemos? Só um minutinho, que a amiga está terminando de copiar.
Vai copiar só a pergunta e a imagem. Essas frases embaixo não precisa copiar, tá? Do lado da imagem vai colocar x igual a 40 e vai escrever que são correspondentes. Quando terminar, fala ok, tá? Igual a 40. Exemplo 2. Aí você vai copiar a pergunta e a imagem apenas. Que a aula de geometria passa muito rapidinho, né? Esse vai ser o último exemplo. Aí semana que vem a gente continua falando sobre o restante dos ângulos, tá? Aí a gente também faz atividade. Copia só a pergunta e a imagem, a parte de baixo não precisa copiar. Oi? Então, olha só. Nesse exemplo, eles são alternos. Escreve aí para mim do lado da imagem. São alternos internos, porque estão na parte de dentro da figura. São alternos internos. Alternos internos. Como que a gente vai achar o valor de x? Os alternos, assim como os correspondentes, eles possuem a mesma medida. Então, monta a equação para mim. X mais 10 igual a x mais 30. Copia embaixo da figura. 2x mais 10. Embaixo da figura você vai colocar 2x mais 10 igual a x mais 30. Aí você resolve essa equação. Letra para um lado, número para o outro, para a gente achar o valor de x. Toda vez que eles forem alternos,
a gente vai pegar um ângulo, colocar igual ao outro, aí faz letra para um lado, número para o outro e acha o X. Faz aí para mim, no exemplo. Ô tia, Gabriel Ribeiro Assim, pediu pra ó. você repetir. Já copiaram a pergunta e a imagem? Agora nós vamos colocar. São alternos internos. Colocou o nome, nós vamos achar o valor de x. Vai botar 2x mais 10 igual a x mais 30. Aí vai fazer letra para um lado, número para o outro. Aí vai ficar x igual a 20. Ali. Você tem dois ângulos alternos, porque estão do lado alternado. Com isso, você já sabe que eles possuem a mesma medida. Então, eu peguei um ângulo. Deixa eu só ver se está mostrando aqui para o pessoal. Tá mostrando sim. Ó. Peguei um ângulo, coloquei igual ao outro. Oi? Ah, tá. Aí nós vamos fazer letra para um lado, número para o outro para achar o x. Achei x igual a 20. Toda vez que for correspondente ou alterno, você pega um ângulo, coloca igual ao outro, para que a gente possa fazer a equação para achar o x. Quando a gente for fazer a atividade, fica mais fácil de entender, de compreender a tarefa, tá? Por enquanto, eu estou apenas apresentando a vocês. Pode até colocar aí observação. Vou escrever aqui no chat. Observação. Quem tiver em aula também pode colocar. Observação. Os ângulos alternos e os correspondentes são congruentes. Ou seja, possuem a mesma medida. Ó, a observação aí importante depois desses dois. Falamos sobre os correspondentes e os alternos hoje. Semana que vem a gente fala sobre os colaterais. E a gente faz a atividade, tá bom? Pode parecer um pouquinho confuso, porque eu estou só apresentando a matéria. Assim que a gente tiver a atividade no caderno, aí a gente vai fazendo, fica mais fácil e melhora a visualização de vocês. Tá bom? Tá. Vou ter que encerrar aqui. Vocês saem 11h10 hoje? Ah. Beijinhos. Até amanhã. Amanhã é nossa aula de matemática. Copia a observação, não esquece não.